Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God. Roots! Muito feliz, a gente está começando hoje a série Roots. Pode trazer aí, galera, a minha TV. Eu trouxe uma TV hoje pra gente ver um vídeo legal, essa TV super moderna. Conhece essa? Alguém aqui era vivo ainda quando isso aqui funcionava? Pior que funciona, gente. Funciona. Tá top. Liga aí. Gente, isso aqui é uma TV de tubo. Você consegue ver aí, ó. Tem um... Ó, calma aí, tô segurando a água aí. Tem um tubo aqui atrás, isso aqui é um negócio que gerava a imagem antigamente. Obrigado. Gente, é o seguinte. Isso aqui, praticamente, fez com que milhares, bilhares de pessoas ficassem ligadas nisso aqui durante horas, por muitas décadas seguidas. Muitas décadas seguidas. As pessoas paravam aqui para olhar esse negócio. O pessoal apertava aqui, ó. Tinha um botão aqui na frente, você sabia disso? Tinha um botão aqui na frente. E aí isso aqui ficava ligado. E as pessoas ficavam vidradas. Teve um cara que fez milhares de pessoas ficarem vidradas nessa TVzinha aqui, nessa telinha, lá nos Estados Unidos. O nome dele era Billy Graham, aquele cara que vocês viram ali agora, no vídeo. O Billy Graham, mano, ele era um cara que ele conseguiu, é considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. O cara conseguiu conectar milhares de pessoas ao redor do mundo em frente a uma TV para ver o cara pregando. Ele fazia um tumulto onde ele passava, ele fazia várias cruzadas evangelísticas nos Estados Unidos, e assim vinha multidões atrás dele. Uma vez ele juntou mais de 20 mil pessoas num estádio. Ele foi o cara que conseguiu botar mais pessoas juntos no mesmo lugar. Nenhum cantor, nada, ninguém conseguiu botar tanta gente dentro de um estádio para ouvir uma pessoa falando do que o cara como o Billy Graham. Billy Graham foi um cara incrível e ele usava principalmente esse aparelhinho aqui. Ele é considerado até hoje o maior teleevangelista. Você sabia que existe esse termo? Teleevangelista de todos os tempos. O cara agitava por onde ele passava. Ele veio ao Rio de Janeiro. Ele veio ao Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro parou para ver o Billy Graham. Isso há algumas décadas atrás. Esse cara conseguiu agitar o mundo. Um cara conseguiu agitar o mundo. E a gente vai falar sobre roots. O que é roots? Raiz. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? O tamanho, um tubo atrás, muitas diferenças. Mas o princípio por trás está a mesma coisa, grudar as pessoas na frente disso aqui. A TV quer grudar a pessoa. Hoje em dia ninguém mais está aqui, mas está aqui. Qual a diferença minha de você para o Billy Graham? O Billy Graham tinha um propósito de vida, levar Jesus para as pessoas. Qual é o seu? O mesmo. A diferença é que você vê numa versão mais moderna. Alguns mais compactos, outros mais grandes. Depende. Mas o propósito é o mesmo. O que vai fazer a gente ter a relevância do Billy Graham e movimentar e agitar o mundo por onde a gente passar, não tem a ver tecnicamente com a estrutura que nós somos, com a imagem que nós temos. Porque isso aqui também está movimentando milhares de pessoas. Agora, o que vai fazer é quando o princípio, o propósito, a raiz do qual isso foi criado, cumpre o seu propósito. Quando a gente sabe qual é a raiz e decide viver aquela raiz. E o Billy Graham nada mais é do que uma versão moderna de uma outra coisa que começou mais antiga ainda. E eu quero ler para vocês um texto muito maneiro, que é um dos textos assim, que eu sempre fui doido para pregar, mas nunca consegui pregar, e hoje eu vou realizar um sonho.
Alguém pode comemorar que eu estou realizando um sonho? Dá uma salva de palmas porque eu estou realizando um sonho, vai. Realizando um sonho. Uma igreja que realiza sonhos. Aleluia. Vamos lá. E eu vou ler agora Atos com vocês, que é onde está a raiz de muita coisa que a gente precisa aprender. Se você trouxe a Bíblia aí, eu estou feliz demais, porque é um negócio em extinção, mas se você não trouxe, liga aí. Atos 17, do versículo 1 ao 8, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto da cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, eu leio Jason, mas eu gosto de Jason, fica mais legal, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo mundo chegaram até aqui. Faz um tumulto aí. Show de bola. Ó, chegaram aqui também. Ô, glória. Vamos lá. E Jason que os hospedou, e Jason os hospedou na casa deles. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ele é rei mesmo, não adianta. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. E aí, porém, depois de terem recebido deles a fiança, e aí foi solto, e glória a Deus, tá bom ali. Beleza? Vou orar rapidinho? Eu gosto de orar é bom, faz legal. Faz bem pra não. Faz a prática em casa, você vai gostar. Espírito Santo, nós lemos a palavra, vimos o Billy Graham falando aqui em alguns segundos. Nossa, tanta coisa, Pai, já tem tanta inspiração aqui. Agora, Senhor Deus, nós queremos que o Teu Espírito nos inspire. Faz o nosso coração vibrar junto com o Seu. Faz as raízes do nosso coração estarem em Ti, Pai. E que a gente comece a vibrar em função daquilo pelo qual nós somos criados, Pai. E viver os Seus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Cara, o Billy Graham nada mais é do que uma versão moderna de Paulo e Silas. Sabe, uma versão mais moderna dos grandes homens de Deus que vieram. Na verdade, todos eles têm a mesma coisa por trás. Um propósito, uma raiz. E essa raiz tem vários veios. Já viu a raiz como é que é? Ela vai vários veios assim e vai entrando na terra. Nós precisamos ter isso tudo cravado no nosso coração, porque todos nós, fala assim, você tem um propósito de Deus para a sua vida. Você pode ser tão relevante quanto o Billy Graham, tão relevante quanto o apóstolo Paulo, tão relevante quanto qualquer homem de Deus. Nossa, Deus, o apóstolo Paulo, ele, trouxe toda a doutrina aí do evangelho. Sim, cara, mas você, quem sabe, pode escrever um livro um dia, e muitas pessoas serem abençoadas. Estou querendo dizer para você, cara, que o que faz a diferença desses homens para qualquer outro é que eles tinham enraizado algo no coração deles, que eles encontraram em suas gerações anteriores, e eles decidiram viver. Sabe, quando a gente fala sobre roots, isso veio de uma conversa que estava conversando eu, Daniel, Isaac, o apóstolo, todo mundo, né? Eu, Daniel, Isaac, o apóstolo, Andresa, a pastora Thaís, Ruiz, todo mundo estava lá? É isso mesmo. E a gente estava conversando tal, e a gente falando sobre algumas coisas que são muito básicas da vida cristã, tal, do evangelho e tal. E, cara, eu tenho muito medo da gente, da nova geração, sabe? A gente que está ligado na internet o tempo todo, e tem pregador da onda aí, dos pregadores da moda, e tem um monte de coisa, da gente se perder, cara, e perder aquilo que realmente mantém a gente firme para viver alguma coisa relevante, que são as raízes do nosso coração. E que tem que estar em Deus, não pode estar em qualquer outra coisa, a não ser em Deus, na palavra dEle. Era isso que fazia diferença para Billy Graham, cara, que moveu o mundo através de um negócio desse que pra gente é arcaico. Porque o que fazia diferença não era o aparelho que transmitia a cara dele, era a raiz que tinha dentro do coração dele. Eram as raízes, era aquilo que firmava o coração dele. Por isso que a minha oração hoje, Pai, faz o nosso coração vibrar na mesma frequência que a sua.
Porque nós precisamos começar, cara, a viver alinhado com o coração de Deus. Sabe, olha só que legal, olha para o lado. Olha quantas pessoas estão aqui. Agora, para pensar, quantas pessoas você sabe que poderiam estar aqui e não estão? Quem é que vai arrastar essa multidão para cá? Quem é que vai trazer essa galera toda para cá? Fala assim, eu. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Vai lá, fala com convicção, cara. Fala, eu. É isso, caramba, vivo. Sabe por quê? Porque a gente não pode ver nossa vida como mais uma que está acontecendo e passou. Sabe? E eu quero falar, bicho, nós vamos mudar agora. Nós precisamos ser uma juventude mais roots, mais raiz. E eu vou falar algumas coisas que tem que estar, cara, no nosso coração. A primeira coisa delas, sabe, é uma paixão por onde tudo começa. Tudo começa onde? Mano, tudo começa, fala aqui. Fala aqui. Isso, tô igual pregador, roots, caramba, pregador pentecostal que manda você repetir, só não vamos andar com o carinho do lado. Fala aqui. Aqui. Aqui aonde? Aqui, na igreja. Igreja não tem necessariamente que ser com a estrutura, mas com a unidade. Paulo e Silas estavam lá e falaram, ó, quando eles chegaram ali naquelas cidades, ele falou assim, ó, vamos procurar onde? As sinagogas onde a galera se reúne. Quando a gente começou a falar, cara, sobre o melhor rolê da vida, não era um lema que eu queria trazer para a Rede Jovem, não era um nome que eu queria trazer para a Rede Jovem, acabou ficando sem querer. Foi Davizinho e falou, esse é o decreto da Rede Jovem, como se fosse o decreto de virar de ano. Eu falei, não é decreto. Mas acabou virando um lema nosso. Mas sabe por quê, cara? Porque na nossa unidade, é quando a gente anda junto, é quando a gente está ali, sabe? É que a coisa nasce, cara. Não tem como as coisas de Deus acontecerem sem estar ali. O Billy Graham também, cara. O Billy Graham fazia parte de uma igreja, foi educado ali com pessoas, conviveu com pessoas. Você sabia que ele saiu de uma faculdade porque ele não se encaixou? Mas ele teve alguém que acreditou nele e falou assim, mano, você vai sair da faculdade? Ele não falou mano, né, porque nem é inglês e nem era uma gíria da época, mas tudo bem. Ele chegou para o Billy Graham, o reitor da faculdade falou assim, rapaz, você tem uma grande voz, Deus pode usar a sua voz, não desiste não. Billy Graham saiu dessa faculdade, foi para outra, estudou teologia e virou o maior televangelista de todos os tempos. Mas por quê? Porque ele teve alguém que pudesse olhar para ele e falar assim, cara, existe algo de Deus em você, eu acredito em você, existe alguém para declarar algo de Deus sobre a sua vida. Eu queria que agora você entendesse que aonde a gente vai procurar essas pessoas? Lá fora? Numa aula online, que você dorme durante a aula, porque nem amigo mais na aula você tem? Ou então nos seus grupos de WhatsApp, que você só vê besteira? Não, mano, você precisa estar conectado onde tudo acontece, onde você vai ter um amigo do seu lado que vai falar assim, mano, eu vejo Deus em você, cara, vamos junto lá, vamos fazer alguma coisa para mudar o mundo, cara, porque, cara, a gente não pode ficar parado, você precisa encontrar alguém, e esse alguém vai estar aqui dentro. Essas pessoas que vão trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida, estão aqui dentro. Prazer, eu não sou ninguém melhor do que você, mas eu estou aqui para dizer, cara, Deus escolheu você, você é alguém especial, você não pode ficar vivendo sua vida como se fosse mais algum, existe um talento, existe uma voz, existe algo de Deus sobre a sua vida, e Deus quer usar isso, amém? Amém. Mas você só vai ouvir isso se você estiver no lugar onde isso acontece no meio das pessoas de Deus, a igreja. A palavra de Deus, onde 2 ou 3 se reunirem, ali estarei presente, não é isso? Aonde que nós nos reunimos? Aqui, na igreja. Paulo e Silas foram para a sinagoga. Paulo e Silas sempre foram pregavam aos gentios. Paulo pregou lá, né? O Billy Graham fazia as cruzadas. Ele foi lá para os gregos lá e falou lá no Areópago lá de Atenas. Mas ele sempre buscava as sinagogas. Por quê? Porque ele sabia que era lá que a galera dele estava junto. É onde ele reunia forças. É onde a coisa começava. Precisamos amar isso aqui, cara. Não, gente, é muito de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que Ele faz através da sua igreja. Não tem como a gente se desvincular a obra de Deus da igreja. Então vem para cá, começa a valorizar isso aqui, fazer parte disso aqui. Começa a trazer as pessoas que se amam para cá, mas vem para cá fazer parte do melhor rolê da vida. E é o melhor rolê da vida, sabe por quê? Porque aqui a gente encontra uma vida que faz sentido. Aqui a gente encontra a vida que é Jesus. Tudo começa here, aqui. Então, tudo começa na igreja. Segunda coisa que eu vejo, que é uma coisa que tem que estar enraizado no nosso coração, mano, os caras piravam na Bíblia. Diz que Paulo e Silas foram lá para a sinagoga e eles discutiam as escrituras. Eles discutiam as escrituras. Sabe o que acontece, cara?
Jonathan, eu quero fazer diferença na minha história, eu quero fazer diferença na minha família, eu quero fazer diferença, sei lá, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, eu quero ser alguém com relevância, eu não quero ser só mais um. Eu vejo esse homem aí, o Billy Graham, nem sei quem que é, a primeira vez que você está falando dele, mas pô, se ele fez tanta coisa para Deus, eu acredito que eu posso fazer, beleza, mas sabe, existe uma raiz muito importante que a gente não pode perder. Mano, isso aqui é muito sério, velho, isso é muito sério, a palavra de Deus, cara. Não dá para a gente olhar para a Bíblia e achar que isso aqui é só mais uma coisa, é só mais uma história contada, ou então, não, eu posso até tirar algumas lições desse livro incrível, mas ele não quer dizer que ele é todo importante, ou não, é só mais um livro. Não, cara, isso aqui tem que ser, cara, motivo de você parar e ficar horas aqui tentando entender, porque se nós declaramos que Jesus é vida e a Bíblia é a revelação de Jesus, eu tenho que entender que enquanto eu leio isso aqui, eu começo a adquirir vida de verdade, poder de verdade, para poder fazer aquilo que Ele quer. Sabe, o Billy Graham, mano, ele tinha as palavras muito simples, mas tudo era pautado nisso aqui. Uma vez a filha dele chegou e fez uma declaração, o apóstolo falou isso aqui várias vezes. Ela fez uma declaração num programa, no talk show, o apresentador chegou e tal, por que você acha que a violência aumentou e tal? Aí ela falou assim, vocês não podiam querer, os americanos não podem querer nada menos do que isso, a violência aumentar, os abusos infantis aumentarem, nada disso. Sabe por quê? Porque tiraram a Bíblia das escolas. A gente sabe, cara, que o que muda o mundo é o evangelho que está aqui dentro. O que muda o mundo, o que tem poder de Deus é o Evangelho, são as Escrituras, é aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Você quer que seu coração vibre na frequência que o coração de Deus vibra? Começa a focar na Palavra de Deus. Começa a fazer questão de ver isso aqui. Não entra nessa lorota de que, não, a Bíblia ela é um livro importante, mas Jesus está superior à Bíblia, porque Ele, sabe, Ele pode trazer uma revelação nova. Não existe nada que Deus queira trazer para o homem que antes não esteja na palavra dEle. Até mesmo uma profecia, que nós acreditamos em profecia, nós precisamos saber se elas estão de acordo com a palavra de Deus, porque se não tiver, não presta. Então, galera, eu sei que a galera hoje em dia tem dificuldade para ler a Bíblia, para ler livros, para ler de uma forma geral, mas nós precisamos, cara. Eu vou falar sério para você, ser sincero para você. Bicho, se for preciso, mano, exclui o Netflix, exclui qualquer coisa, mas aprenda a gostar disso aqui, cara. Porque a palavra de Deus é a coisa mais importante, eles discutiam. Cara, quer rodinha boa para conversar? Quando senta por exemplo, esse dia lá na casa do AP foi legal pra caramba, a gente ficou discutindo, a gente começou nos papos lá e depois a gente foi falar de Bíblia. Sabe, quando eu sento com alguém a gente começa a discutir, eu tive uma conversa recentemente sobre religião com meu cunhado, pô, que legal, cara, eu saí com um insight super legal, sabe, Deus fala com quem está do seu lado. Você acredita nisso? Seu melhor amigo, Deus fala com ele. Mas quando o assunto de vocês está pautado na palavra. Quantas vezes Deus trouxe insights para mim que eu estava conversando com um amigo meu. Eu nunca vou esquecer. Uma palavra que eu preguei aqui umas 2 vezes. Preguei em outras igrejas, já preguei umas 4 ou 5 vezes. A mesma palavra. Sabe como é que ela nasceu? Eu estava dentro de um busão, sentado do lado do meu amigo Wesley, indo para um velório. E a gente falando sobre relacionamento com Deus. E a gente conversando e papapá, eu falei, rapaz, do nada, foi assim, ó. Deu um estralo, caiu um negócio dentro da minha cabeça e eu falei. Falei, olha, rapaz, eu acredito que existem 3 níveis de relacionamento com Deus, cara. A gente tem que ser servo de Deus, reconhecer Ele como Senhor. A gente tem que ser filho de Deus, reconhecido como Pai. Mas a gente tem que ser amigo de Deus. Rapaz, isso marcou tão profundo no meu coração que eu fui, a primeira oportunidade que eu tive de pregar para uma rede jovem aqui em 2000 e... Guaraná de rolha, não lembro, eu preguei essa palavra, que nasceu numa conversa com um amigo sobre a Bíblia. Você quer ter revelação de Deus? Começa a trazer a Bíblia, não só para o seu momento de leitura, ou aqui na rede, ou na hora que você estiver no culto, mas para as suas conversas. Pira na Bíblia, mano. Pira na Bíblia. Queira falar, aprender, conhecer, entender. Vai gerar um monte de dúvida, não tem problema, procura alguém que vai te ajudar a entender, mas pira nesse negócio. É isso que traz vida, é essa raiz que nós precisamos ter. Nós somos uma igreja, cara, pautada numa palavra firme. Você quer ver nós sermos jovens roots que vão mudar o mundo? Quando a gente começar a se firmar o nosso coração na palavra. Então, a segunda coisa que eu vejo, que a gente tem que ter como raiz do nosso coração é, a gente precisa pirar na palavra. Outra coisa, não ter medo de ser perseguido.
Rapaz, coragem agora. Falei com o apóstolo ainda não. Pai, tô pirando. Eu tava orando a Deus para poder me dar a ideia de um evangelismo. Aí John chegou para mim e falou assim, John Leno mandou mensagem para mim ontem à noite. Rapaz, eu vi o vídeo aqui, meu coração começou a queimar. E eu já estou falando, Deus, faz nosso coração ficar ligado aí. E ele falou, ele está com a ideia de evangelismo. O John me passou a ideia de evangelismo. Aí eu falei, mano, maneiro. Nós vamos para a rua fazer um evangelismo. Quem topa ir comigo? Bora! Beleza. Aqui. Não sei se vai dar caô, não sei se vai dar, mas não estou nem aí, eu quero ir. A gente não pode ter medo, sabe? Sempre vai se levantar a gente contra quando você decidir viver a palavra de Deus. Sempre vai se levantar a gente contra quando você decidir, cara, viver enraizado naquilo que Jesus quer para você, na palavra dele. Sempre vai se levantar a gente contra. Rapaz, começou Paulo e Silas, aí começou ali na sinagoga, tipo aqui na Rede Jovem, né? Aí daqui a pouco começou a vir uma multidão, a galera lá fora começou a agitar e ficar animada, e começou tal, aí levantou os malandros, assim que diz a Bíblia, não sou eu, os malandrinhos, chegou os malandrinhos lá, ei, vamos ir para trás desses caras aí que não está dando certo esse negócio não, véio. Não gostei desse negócio não, sempre se levanta alguém para poder minar aquilo que você quer fazer para Deus, sempre se levanta. E eu quero te falar um negócio, não tenha medo de ser perseguido. A palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Sabe, não tem medo, cara. Sabe, sabe que o cristianismo é uma parada muito séria. É muito séria. A gente consegue botar umas coisas diferentes e tal, brincar com algumas coisas, para poder deixar visualmente diferente, mas é sério. O cristianismo leva muita gente à morte. O cristianismo leva pessoas no decorrer do mundo, sabe, aí fora, para serem cortadas a garganta. Eu quero te falar um negócio. Sabe por que eles morrem por esse negócio? Porque vale a pena morrer por ele. Sabe por que eles morrem pelo Evangelho? Porque eles não negociam a verdade que traz salvação eterna. Então morrer por isso, cara, faz parte da raiz daquilo que nós vivemos. A gente tem que parar de ter medo. Jonathan, eu não falo com os meus amigos de Jesus porque, sei lá, né? Tem medo deles acharem que eu sou chato. Mano, melhor ser chato e estar lutando pela vida do seu amigo que está indo para o inferno, do que você ser uma pessoa super legal e ser conivente com o diabo, levando ele para o pior lugar da eternidade. Nós precisamos parar de ter medo, de vergonha, parar de ter esse não me toque. Jason, gosto de... Ele estava ali, mano, ele acolheu Paulo e Silas, e quando foram atrás, ele colocou a vida dele em risco, e quando foram atrás de Paulo e Silas, não acharam ele. Sabe quem que levaram? O dono da casa. Quem que era o dono da casa? Jason. Mal sabia eles que era o Jason estripador. Não. Aí, pegaram o Jason, cara, e começaram a jogar ele contra a parede. Sabe por quê? O evangelho é perigoso. Deixa eu te falar, o evangelho vai matar suas vontades, o evangelho vai matar o seu ego, o evangelho vai matar o seu orgulho, o evangelho vai matar, sabe, um monte de coisa na sua vida. E deixa eu te falar, toda vez que você perder a sua vida pelo evangelho, parabéns, você acabou de encontrar uma vida que realmente vale a pena viver. Mas nós precisamos parar de ter medo e ter coragem de se arriscar por Jesus. A penúltima coisa. Mano, o evangelho agita por onde passa. Aí fala assim, esses que agitaram o mundo chegaram aqui. Mano, a gente tem que voltar, cara, a ser o que a gente era antes. Esse negócio, essa praga, esse demônio de coronavírus, parece que deu desânimo em todo mundo, em vez de pegar só, cara, para todo mundo desanimado, velho. Para com isso, cara. Quem aqui tem 60 anos, levanta a mão. 59. 47. Ninguém. Então você não tem justificativa para ser uma mosca morta, velho. Até para poder, cara, tá adorando. Às vezes eu vejo e fico, meu Deus, o povo não reage, não vem, cara, vem. Porque, cara, o evangelho agita. Primeira coisa, agita sua vida, agita o seu mundo. Vou te falar um negócio. Quantos aqui já me ouviram falando que nós vamos mudar o mundo alguma vez na história da vida? Vocês já ouviram falando isso? Bilhões de vezes. Eu acho que isso é muito pequeno. Mudar o mundo é muito pequeno. Agora eu estou querendo mudar mundos. Mundos, no plural. Porque eu descobri, cara, que um mundo só não é o suficiente para mim. Porque dentro de cada pessoa tem um mundo particular. Então o primeiro mundo que tem que agitar é o nosso. E depois o próximo mundo é quem está do lado. E depois o próximo mundo, depois o próximo mundo. Porque eu não quero mais mudar o mundo. Quero mudar mundos. A começar pelo mundo da sua vida e da minha.
Então agora começa a permitir, cara, que o evangelho comece a agitar o seu coração, cara. Começa a permitir que o evangelho venha queimar o seu coração, fazer você vibrar de novo. Sabe, não dá pra gente ficar parado, não dá pra gente ficar, sabe, moscando, velho. Não dá, sabe por quê? Porque, cara, rapaz, imagina um lugar confortável. Acabei com a câmera. Imagina um lugar confortável. Um trono bonitão. Um monte de anjo em volta. Aqui, ó, sentadão. Estava Jesus lá no céu. Aí diz em Filipenses capítulo 1 que ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus chegou e falou assim, ó, vou me esvaziar. Vou levantar desse trono. Vou parar com esse negócio. Vou descer, cara, vou lá embaixo. Ele nunca perdeu o controle de tudo. Mas chegou um momento que ele falou, vou agitar as coisas lá embaixo. Ele decidiu agitar as coisas e ele desceu. Nessa que ele desceu, ele começou fazendo um milagre, começou fazendo um monte de coisa e a multidão veio. Sabe, nós precisamos replicar aquilo que Jesus fez quando ele veio para a terra. Porque nós só estamos aqui porque ele tem um propósito na nossa vida. E esse propósito tem que agitar o nosso mundo e o mundo que está ao nosso redor. Das pessoas que estão ao nosso redor. Começa a viver, cara, o evangelho, a flor da pele, cara. Começa a permitir que o evangelho comece a mexer com todas as áreas da sua vida. Começa a mudar, cara. Começa a falar assim, mano, eu vou acordar cedo hoje. Porque eu preciso começar meu dia orando. E eu vou botar meu joelho no chão. E eu vou, sabe como é que começou a história de Billy Graham? Tem uma história muito bonita dele. Ele foi visitar um museu de John Wesley. Era uma casa que John Wesley tinha. Para quem não conhece John Wesley, é um avivalista britânico. E ele foi um cara muito usado por Deus, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Aí, o Billy Graham era um menininho, ele foi visitar um museu da casa de John Wesley. A casa de John Wesley virou um museu, ele foi lá. Quando ele foi lá, falou assim, ó, ali são as marcas, tinha 2 marquinhas no chão de madeira da casa, 2 rodelinhas ali. Ali são as marcas dos joelhos de John Wesley. Aí o Billy Graham, criancinha, tal, viu aquilo, legal. Aí a professora continuou fazendo a excursão pela casa, tal. Quando parou, cadê o Billy Graham? Cadê o Billy? 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 Quando encontraram, estava o Billy. Colocou o joelhinho dele nas marquinhas do joelho de John Wesley e orou, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Deus respondeu o coração daquele menino e fez de novo. E o homem virou o maior evangelista de todos os tempos. Oração. Será que você é capaz de permitir que Jesus agite sua vida a ponto de você começar a ter uma vida de oração fervorosa? Começar a buscar Deus mais intensamente? Começar a levar Jesus para sua casa, para sua família, para os seus vizinhos? Começar a ser alguém que agita por onde passa? É isso, nós precisamos voltar à raiz de um evangelho que agita, cara. Se eu botar uma música aqui semana que vem, a galera do louvor botar uma música para pular, você vai ficar parado, caramba? Tem que pular, caramba, tem que mostrar que existe vida em um evangelho que agita. Porque eles agitavam por onde passavam, porque existia um evangelho vivo neles. E por último, para a gente terminar. Eles tinham paixão, amor à mensagem da cruz. Para terminar, eu queria que você ouvisse uma coisa. O Billy Graham, ele tinha uma coisa, ele pregava basicamente uma mensagem. A mensagem dele era: o pecado entrou no mundo, corrompeu a humanidade, e todos estão destinados à morte eterna. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu entre nós, morreu numa cruz por amor a nós, para que todos os nossos pecados, toda a culpa, todo o julgamento que nós merecíamos, fosse executado nele, naquela cruz. E ele morreu. E se hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e aceito o sacrifício dele na cruz, perdoando os meus pecados, eu posso nascer de novo, assim como ele ressuscitou dos mortos. Então aquele que andava em trevas viu uma poderosa luz. Eu, quando vejo as trevas dos meus pecados e do meu coração, e vejo a luz de Jesus, eu tenho a possibilidade de aceitar o caminho dessa luz e nascer de novo em Jesus, nascer pelo Espírito. Essa era a mensagem do homem que agitou o mundo.
Essa era a mensagem de Paulo e Silas, porque eles falavam do evangelho da cruz, a única mensagem que traz esperança para nós em tempos de caos. Olha para mim, todos nós não merecemos nada além da morte, porque todos nós somos pecadores. Ninguém aqui, nem quem está em cima do altar, nem quem está embaixo, em lugar nenhum aqui nessa sala, ficaria confortável de botar todos os seus pensamentos naquele telão de tanta sujeira que ia aparecer. Agora existe um Deus que amou a humanidade de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer no lugar. E essa morte é aquela que cumpriu o preço, pagou o preço pela nossa vida e pela nossa redenção e pelo nosso perdão. E por isso nós podemos ter esperança e viver uma nova vida cheia de propósito, podendo mudar o mundo, transformar vidas, restaurar situações, sabe, ressuscitar mortos. Por quê? Porque nós vivemos o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz. Nós precisamos ser enraizados no evangelho da cruz. Eu quero que você fique de pé agora.